Bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E se você não viu ainda, né? Nós estamos abordando a Cristologia. E se você for ver aí, tem uma playlist sobre a Cristologia, do qual esse vai ser o terceiro vídeo da sériezinha. Sendo que agora nós estamos abordando os três ofícios de Cristo, né? Isso para você que talvez não seja um estudante mais profundo das doutrinas, então você não vai não vai compreender bem assim, né? Vai compreender, mas não de uma forma, não da forma como eu estou abordando aqui, que é de forma sistemática, né? E aí eu já abordei o porquê a gente precisa de salvação, né? E o plano de Deus na restauração do homem, no vídeo A Salvação em Cristo. E aí gravei um vídeo, você vai ver aí na playlist da Cristologia, as profecias que foram referenciadas a Jesus e cumpridas em Cristo a partir do Evangelho de Mateus. E agora estamos trabalhando os três ofícios de Cristo, sendo que no vídeo anterior, se você não viu, esse aqui é a continuação, eu abordei Jesus como profeta, né? E aí tudo que está dentro desse contexto dos três ofícios de Cristo, no caso, Cristo como profeta, eu abordei no vídeo anterior. Nesse vídeo nós vamos abordar Jesus como sacerdote ou como sumo sacerdote. Para entendermos, primeiro, nós precisamos fazer aqui algumas observações, né? A partir do sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento, ele era, algumas observações aqui sobre, ele era divinamente escolhido, né? E consagrado para esse ofício, né? Cuidar, no princípio, cuidar do tabernáculo, né, com Moisés, depois o cuidado do templo, né, e até a destruição do templo, que aconteceu, a primeira destruição no exílio babilônico, né, e a segunda destruição 70 depois de Cristo, né. Então o sacerdote ele era alguém que era divinamente escolhido e consagrado para esse ofício, né? E aí a função dele no Antigo Testamento era representar os homens diante de Deus. Então eles eram esse representante. Se você for ver no vídeo anterior, quando eu abordei o profeta ele era um mensageiro. Ele trazia a mensagem de Deus, Deus o dava a mensagem, e ele trazia essa mensagem até o povo, que Deus, a mensagem de Deus, o que Deus estava dizendo, as orientações e também as advertências, como também as repreensões. O sacerdote ele já pegava as demandas, né, dos homens da congregação de Israel e apresentava a Deus, como também oferecia dádivas a Deus e sacrifícios a Deus, né? Como também ele tinha a função de interceder pelo povo, ele fazia essa intercessão ali, intercedia pelo povo. Em Hebreus, no capítulo 5, e o versículo mais específico, o versículo 4, versículo 1 e o versículo 4, o autor de Hebreus, sabemos que existe o debate se Hebreus tem como autoria o apóstolo Paulo ou não, partindo do princípio de que é ou de que não é, mas o autor de Hebreus, e no seu capítulo 5, né, eu quero acreditar pela sistematização que foi o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus. No entanto, né, existe esse debate. Então, Hebreus no capítulo 5 e o versículo 1 e o versículo 4, né, nós temos a função do sacerdote. Você vai ver que o texto diz assim: cada sumo sacerdote, no caso tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens, né? O sumo sacerdote era alguém que era escolhido, né, entre ali os homens, era constituído nas coisas relacionadas a Deus, era separado para o serviço a Deus. E esse serviço
né, no versículo 1 aqui de Hebreus, tinha como objetivo ao favor dos homens, né, e aí ele oferecia também dons e sacrifícios pelos pecados. O versículo 4 diz: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, né? Aí ele cita o exemplo aqui de Arão, como aconteceu com Arão. Quando nós vamos ao capítulo 8 e o versículo 3, o texto diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E aí vem a questão, nesses serviços, né, que o sumo sacerdote oferecia, esses serviços eles eram deficitários. Nós vamos entender por quê, né? Primeiro que eles eram imperfeitos, né? Esse serviço era imperfeito porque era oferecido por alguém que era pecador, né? E isso pela fraqueza do sacerdote, como também pelo sacrifício oferecido, que tinha que ser repetido, era repetido repetidas vezes, né? Era sacrifícios que se repetiam, né? E nós vamos entender a diferença de Jesus como sumo sacerdote, né? E aí vem a questão: porque o sacerdócio de Jesus ele era diferente? Primeiro, porque o sumo sacerdote, diferente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, Jesus era o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque Jesus ele não tinha pecado. E como também, além de não ter pecado, né, Jesus ele era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. Então veja o sumo sacerdote que Cristo é, daí porque o seu sacerdote ser diferente. Como também o seu trabalho foi inigualável na sua obra, ela foi inigualável. O autor de Hebreus, inclusive, né, ele vai descrever exatamente o contraste do serviço prestado por Cristo como sumo sacerdote e os sacerdotes do Antigo Testamento. Um texto bom ainda em Hebreus porque faz sempre o paralelo para mostrar a superioridade de Cristo. Então Hebreus no capítulo 7 e o versículo 26 até o 28 diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, quer dizer, o sumo sacerdócio de Jesus, né? E ele vai descrever por quê? Porque era como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, no caso os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer sacrifício todos os dias. Quer dizer, os sumos sacerdotes eles ofereciam sacrifício todos os dias, né? Primeiro por seus pecados, então os sumos sacerdotes eles ofereciam os sacrifícios primeiro pelos seus pecados pessoais, né? E depois pelo pecado do povo. No caso do sacrifício de Jesus, né? Porque a superioridade, né, do sacerdócio de Jesus, porque o sacrifício oferecido por Jesus, né, ele vai dizer, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então o sacrifício oferecido por Jesus foi um único sacrifício, né, que foi feito uma única vez, né, e esse sacrifício é ele mesmo, quando a si mesmo se ofereceu. Diferente dos sacrifícios que os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam, que eram oferecidos todos os dias, tinha que oferecer primeiro por si, depois pelo povo. E aí o versículo 28 diz: porque a lei, né, no caso a lei de Moisés, constituiu homens sujeitos à fraqueza, como sumo sacerdote. Mas a palavra do juramento, né, no caso a promessa que Deus fez, e isso no Salmo 110, versículo 4, né, que é posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então nós vemos aí o contraste, né, dos sumos sacerdotes, como também as particularidades do sacerdócio de Jesus, né, que precisa ser observado. Seu sacerdócio é perfeito, sua obra é superior, como nós vimos, né, um único sacrifício diferente, e não ofereceu por si próprio, né, porque Jesus não tinha pecado, né.
E aí Jesus, ele é o nosso intercessor diante de Deus, né? Intercedeu pelas pessoas, além, ele intercede hoje e intercedeu pelas pessoas quando estava aqui na terra. Então esse é o roteiro, né? Primeiro, nas particularidades com referência a Jesus como sumo sacerdote, né? Essas particularidades do sacerdote de Cristo, eu dividi aqui em 4 partes. Então, seu sacerdote é perfeito, sua obra é superior, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso intercessor diante de Deus, e como também ele, como um sacerdote, intercedendo quando se encontrava aqui na terra, né? E aí eu separei só um texto, né? Um dos textos principais. Então, primeiro, Jesus como sacerdócio perfeito. O seu sacerdócio foi mediante juramento divino. O Salmo 110, versículo 104, vai trazer inclusive, né, a ordem do qual Jesus ele era sumo sacerdote, que era diferente dos sacerdotes constituídos pela lei. O Salmo 110, versículo 4 diz: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre. Então, Jesus seria um sacerdote eterno, né? E a sua ordem sacerdotal não seria como do Antigo Testamento, mas seria segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque teve um encontro com Abraão, né? E Abraão ofereceu ali o dízimo a Melquisedeque. Então Jesus seria da ordem de Melquisedeque. Como também Jesus é o Filho de Deus e na sua própria casa, e não como servo, né, como foi Moisés. Então Jesus ele é Filho de Deus na sua própria casa, né, e não serve como Moisés. É exatamente isso que o autor de Hebreus ele apresenta em Hebreus no capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: e Moisés, né, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciada. No caso, o que viria, né? Cristo, porém, como Filho de Deus, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a execução da esperança. Então nós vemos aqui que Jesus ele é o Filho de Deus na sua própria casa, né? E essa casa somos nós, contanto, e somos nós quando guardamos firmes e firmes a ousadia e a exultação da esperança. A segunda parte é que Jesus, né, como sumo sacerdote, seus serviços eles são superiores aos sumos sacerdotes, né, do Antigo Testamento. Por quê? Primeira coisa que nós devemos entender, ele fez um único sacrifício, como eu falei. Os sacerdotes, né, do Antigo Testamento, eles ofereciam cotidianamente sacrifício pelos pecados, e mesmo assim tinha que repetir esse sacrifício. Jesus ele vai fazer um único sacrifício, onde você vai ver ainda no autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 e 14, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então, o sacrifício de Cristo foi o que nos santificou. E esse sacrifício foi um único sacrifício feito de uma vez por todas. No versículo 2 ainda diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, né? No caso, os sumos sacerdotes se viam aqui na terra num templo constituído, né? Construído por mãos humanas. Jesus, como sumo sacerdote, ele tá lá à direita de Deus, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados, né? Com a única oferta, não várias ofertas. E aí nós temos também Jesus, a sua superioridade, ele como nosso intercessor diante de Deus, né? E como nosso intercessor,
ele se compadece de nós diante de Deus, porque ele vivenciou as nossas agonias, as nossas dores, as nossas angústias. Ele próprio vivenciou isso. E Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, né? O templo, que no caso foi destruído, né? Figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, à destra de Deus, né? Onde Jesus se encontra. Jesus também se tornou sumo sacerdote para sempre. No caso, os sumos sacerdotes, eles eram trocados, né? Havia a troca de sumo sacerdote. No entanto, Jesus como sumo sacerdote, ele é insubstituível. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Hebreus 6:20 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não segundo a ordem sacerdotal a partir de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele intercede por nós, né? Como nosso intercessor, ele intercede por nós cotidianamente, né? É o que ainda o autor de Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, e no versículo 24 e 25, né? Vai dizer que o seu sacerdócio é eterno e que o seu sacerdote é imutável, não muda, né? O versículo 24 diz: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. No caso, Jesus não morre, então não é substituível, né? Não há troca de Jesus como sumo sacerdote. Jesus é um sumo sacerdote imutável, não muda, né? É eterno. Por isso também, o versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer dizer, uma intercessão contínua, né? E o texto diz que ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus, né? E aí vem a questão: qual é a base da intercessão de Cristo, né? E essa base da intercessão de Cristo é o seu próprio sacrifício, foi a sua própria oferta. Ele é sumo sacerdote e ele ao mesmo tempo é a oferta, né? O sacrifício oferecido a Deus. 1 João, no capítulo 2, e o versículo 1 e 2, diz assim: Jesus é o nosso advogado, né? Jesus, ele é o apóstolo João, na sua primeira epístola, né? Ele coloca Jesus como nosso advogado quando nós cometemos pecado, né? Para com o Pai, transgredimos a lei de Deus, né? Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O apóstolo João diz: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Quer dizer, o ideal é que nós vivamos uma vida que não transgrida a lei de Deus, que não violem a lei de Deus, que não erremos o caminho de Deus, né? Mas, né, no entanto, né, sabemos que enquanto estamos nesse corpo corruptível, esse corpo tem a tendência à corrupção, tem a tendência a se voltar para o pecado, tem a tendência a buscar realizar os desejos da carne, né? Os desejos pecaminosos, os desejos carnais, né? Como o apóstolo Paulo trabalha em Romanos no capítulo 7. Mas se nós transgredimos a sua lei, né? O texto não vai ser preciso que nós vamos lá e oferecemos novamente um sacrifício como os judeus faziam cotidianamente pelos nossos pecados, porque Jesus já fez esse sacrifício e é um único sacrifício. E agora Jesus se encontra como intercessor, apresentando que o seu sacrifício nos justificou, então pagou também pelos pecados que nós cometemos cotidianamente, mesmo depois da regeneração. O texto a continuação diz: mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque Jesus Cristo, diferente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, Jesus não cometeu pecado, ele era justo, né? E a forma pela qual ele é o nosso intercessor, através do seu sacrifício, é que Jesus propiciou os nossos pecados. Quer dizer,
o versículo 2 diz assim: ele é a propiciação, quer dizer, o sacrifício de Jesus na cruz satisfez as exigências da santidade de Deus para o castigo do pecado. É isso que significa a propiciação, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então Jesus morreu. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, quando Jesus ele se encontrava aqui na terra, inclusive, nós vamos ver ele intercedendo aqui, ele exercendo a função de sumo sacerdote, de sacerdote, na intercessão por nós ainda, né? E pelos seus discípulos que se encontravam na terra, né? Ele intercede pelas pessoas que estavam na terra. João capítulo 17, né? Versículo 13, 15 e 21. O versículo 13 diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que ele tenha a minha alegria. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo, né? Jesus, no caso, anunciando que ia para junto do Pai, né? E estava anunciando, ele diz: isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. E aí Jesus vai fazer a sua oração, né? Versículo 15, né? Ele vai orar e nós vamos ver o seu pedido a Deus. O versículo 15 e o versículo 21. Não peço que tires do mundo, né? Mas que os guarde do mal. Então o que Jesus pede? Nós não vamos ser arrebatados, sim, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. No entanto, enquanto vivermos aqui na terra, qual foi a intercessão de Jesus como sumo sacerdote, como sacerdote? Ele não pediu para que Deus nos tirasse do mundo, mas que Deus nos guardasse do mal. Então, Jesus intercedeu por nós para nos guardar do mal, também a fim de que todos sejam um, né? E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus que todos venham a se tornar um, né? Que eles estejam em nós, quer dizer, no Pai e no Filho, para que o mundo venha a outra parte da oração, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia em Jesus Cristo. Nós sabemos que essa é a função do Espírito Santo de Deus, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que nós vimos aqui é que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, né? E duas características nós vimos aqui aplicadas a Jesus como sumo sacerdote, que nós devemos trazer para a nossa vida. Jesus, como sumo sacerdote, ele vivenciou as nossas agonias e vivenciou as nossas angústias, as nossas dores, né? E ele é a pessoa mais capacitada, né? O seu sumo sacerdócio é eterno, é imutável, não muda. E também Jesus, como o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício perfeito. E o sacrifício que Jesus ofereceu, esse sacrifício perfeito, foi a ele mesmo. Ele se ofereceu, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu e ele ressuscitou. E o seu sacrifício foi feito uma única vez. Seu sacrifício não foi repetido cotidianamente, mas ele fez uma única oferta. Ele se ofereceu uma única vez por os nossos pecados. E hoje ele se encontra não no santuário na terra, mas ele se encontra ao lado do próprio Deus, né? Diante do próprio Deus. E ele intercede cotidianamente por mim e por você. E como eu alcanço então essa graça, como eu sou agraciado por as intercessões de Jesus, basta ir ao Pai e clamar ao Pai no nome de Jesus, né? Clamarmos ao Pai em nome de Cristo, né? E o que nós pedimos, né, nos será concedido, contanto que seja para a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus é o nosso intermediador. Não existe um intermediador entre os homens, só existe Jesus Cristo, não existe outro intermediador. Só Jesus Cristo é o nosso intermediador, quer dizer, o intermediário. Como eu tenho acesso, eu sou religado com Deus através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, os seus méritos. E agora ele é o nosso sumo sacerdote. E mesmo assim,
quando eu cometo pecado, e eu vou cometer pecado, e eu vou errar, e eu vou transgredir a lei de Deus, mas mesmo assim, quando eu peco, ele está lá diante do Pai, e ele intercede por mim, e ele clama por mim ali diante do Pai, pelas minhas falhas, as minhas transgressões, e me ajuda ali também, clamando aos pais, intercedendo ao Pai ali, para que o Pai me abençoe, para que o Pai chegue com a sua misericórdia na minha vida, né? E tudo isso quando o Pai responde, porque quando o Pai olha para a cruz de Cristo, olha para os meus pecados, ele não vê os meus pecados, mas ele vê o sacrifício propiciatório que foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Então é isso, né? Abordamos Jesus como o nosso sumo sacerdote, né? O sacerdote perfeito. E a diferença, o contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio do Antigo Testamento. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, como também curte aí o vídeo, né? E compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, né? E possam também ser abençoados. No vídeo seguinte, nós vamos abordar Jesus como rei, né? E qual é a abrangência de Jesus como rei, como era o rei no Antigo Testamento e o reinado de Cristo, né? Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.